Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um dia. Que Deus abençoe o dia de vocês, que a graça dele seja derramada sobre a sua vida e o seu dia hoje seja incrível, cheio de surpresas boas em Deus, tá bom? Seja bem-vinda, Morgana. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o mais importante. Vamos orar? Obrigada, Jesus, por esse dia, por mais uma vez poder repartir com os meus irmãos a tua palavra. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha, abra os nossos olhos e os nossos corações para que nós possamos ouvir a voz do Pai. Pai querido, em nome de Jesus, fale conosco. O Senhor sabe o que nós precisamos ouvir, onde nós precisamos ser tocados pelo Senhor. E nós queremos ser tocados pelo Senhor nesta manhã. Tenha misericórdia de nós. Nós te adoramos. Nós podemos dizer para o Senhor que o Senhor é o mais importante nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Olá, minhas amadas, queridas. Sejam bem-vindas. Eu quero falar sobre a mulher fenícia, Ciro Fenícia. Está em Mateus 15, que vocês podem ler depois, porque eu vou ler só alguns versículos para poder conversar o tema de hoje, que eu quero falar sobre o mais importante. Mateus 15, a partir do versículo 21, diz assim: deixando Jesus, aquele lugar, ele se retirou para a região de Tiro e Sidom. Eis que a mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio até ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu. Jesus respondeu nada, ficou em silêncio. E então os discípulos, aproximando-se de Jesus, pediu: mestre, manda essa mulher embora, porque ela vem gritando atrás de nós a estrada toda. E Jesus replicou: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus respondeu: não é justo tirar dos próprios filhos para alimentar os cães. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E Jesus olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme queres. E naquele exato momento, a filha dela ficou sã. Quando eu li esse texto hoje, eu me lembrei de quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, eu chegava da rua, enquanto eu estava indo para casa, eu pensava: quando eu chegar em casa, eu quero falar isso para minha mãe. Quero conversar com a minha mãe. Eu vinha da rua pensando dessa forma. E em casa, antigamente, as pessoas se visitavam bastante. Tinha visita todo dia em casa. Isso era comum, né, gente? Existiu esse tempo onde as pessoas iam na casa das outras. Hoje já é menos, né? Então, em casa vivia com pessoas, vivia gente ali. Então, eu vinha da rua, colocando na cabeça que eu ia falar com a minha mãe, que eu ia chegar em casa e falar com ela. E aí, quando eu chegava em casa, meu pai estava na sala conversando com visitas. Mas eu lá da rua já vinha: preciso contar isso para minha mãe, Eu chegava, entrava na sala, passava pelas visitas por meu pai e ia direto na cozinha, que é onde minha mãe estava, para conversar com ela. Mas eu passava pela sala como se não estivesse ninguém ali presente. Eu não sabia que com aquela minha atitude eu estava desmerecendo meu pai, as visitas. Para mim, o mais importante naquele momento era minha mãe. Eu queria conversar com ela, eu queria contar as coisas para ela. E eu estava lá, eu nunca conseguia contar para minha mãe de imediato, porque meu pai gritava: Fernanda, você não viu as visitas aqui na sala, Fernanda? E eu... coisa de adolescente. Aí eu voltava, cumprimentava as visitas. Oi, boa tarde, bom dia. E isso acontecia repetidamente. Não foi só uma vez, duas,
porque a minha mãe ela era mais importante para mim. Eu considerava mais a minha mãe. E eu não sabia que eu estava desrespeitando meu pai, eu estava desonrando ele com aquela minha atitude. Então, toda vez ele gritava, Fernanda, as visitas, eu tinha que voltar para comentar as visitas. O que eu estou contando essa minha história? Os cananeus, eles eram considerados idólatras. Pelos judeus, eles eram considerados impuros e um povo que não era digno, né, de adorar o mesmo Deus que eles. Só que tem uma história por trás, se você for ver lá em 1 Reis, de 1 a 15, os cananeus deu muito trabalho para Davi. Números 25 fala que o povo de Israel, os galileus, teve uma história com os cananeus. Teve uma história com os sírio-fenícios, né? E se você for estudar a fundo, Jezabel, ela era fenícia. E foi Jezabel que introduziu o Baal, o deus Baal, lá com os cananeus. E lá em Números 25, fala que os galileus, o Israel teve uma história ali com eles, porque começou a adorar o Deus deles. Começaram a entender que os cananeus, o que eles faziam eram bons, e eles começaram a ter um comércio em comum. Porque os fenícios, os cananeus, eles eram muito bons comerciantes. E a Galileia era rica na agricultura e era rica na pesca. A Galileia era muito rica em suas produções internas, né? Com cerâmica e tudo. Aí os fenícios, né, os cananeus, exploravam Israel nisso. Então, durante muitos anos, eles tiraram vantagem dos galileus no comércio. Então, eles sempre estavam superfaturando ali, ganhando em cima dos galileus, enquanto os galileus estavam envolvidos, inseridos na cultura dos cananeus. Mas na época de Jesus, isso já não existia mais. O tempo da idolatria já tinha acabado em Israel. Mas eles foram considerados pessoas impuras pelos judeus. E aquela mulher era considerada impura, ela não era considerada digna, né? E aí, ela chegou perto de Jesus, e aqui no texto fala que ela gritava. E eu quero trazer para você isso. Essa mulher, Ciro-fenícia, ela estava perto, mas ela gritava. A gente sabe que quando a gente está perto, não precisa da gente gritar. Mas eu sempre falo para os meus filhos o seguinte, eu não tinha o costume de gritar com eles, mas de vez em quando soltavam os gritos, sim. E às vezes que eu gritava era desespero. Eu estava desesperada, eu não sabia o que fazer, a gente soltava um grito. E eu vejo nessa mulher que ela, mesmo estando perto, ela gritava porque ela não sabia o que fazer, ela estava desesperada, então ela gritava. Só que ela gritava, ela reconhecia a autoridade de Jesus. Ela via Jesus como autoridade. Ela disse, Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio e está sofrendo muito. Ela gritava. E os discípulos, e como Jesus ficou calado, Jesus não disse nada, os discípulos concluíram que Jesus não ia responder nada, não ia se relacionar com aquela mulher. E aí os discípulos, Jesus, já que você não vai ajudar ela, manda ela embora, para parar de gritar. Porque é mais confortável, né? A gente tirar as pessoas que nos incomodam, isolar, cancelar. Não é? Muito mais fácil, muito mais tranquilo. Só que Jesus falou, olha, eu vim, né? Aqui no 24, Jesus replicou, na mesma hora Jesus respondeu, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. E aí essa mulher, ouvindo isso, ela se jogou aos pés de Jesus e o adorou, né? A gente vê que essa mulher, no começo, a primeira oração dessa mulher, tinha muito o eu dentro, o eu nessa oração dela. Tinha muito eu, o ego dela nessa oração.
Ela estava desesperada, ela disse: tem pena de mim. A minha filha está muito doente. E aquela mulher, quando Jesus responde, quando Jesus olha para ela, e Jesus prova a fé daquela mulher, porque Jesus sabia que aquela mulher vinha de uma região muito idólatra. E Jesus estava se colocando na frente dela em silêncio para que ela mudasse a postura dela. E muitas vezes é o que acontece conosco. Deus, às vezes a gente está pedindo da forma errada, a nossa postura diante de Jesus está errada. Lembra que eu falei que eu chegava da rua, tinha pessoas na sala, meu pai estava na sala, eu passava na frente de todos eles, ia falar direto com a minha mãe sem falar um bom dia, sem falar um boa tarde, porque para mim o mais importante era a minha mãe que estava na cozinha. E essa mulher, ela ainda não tinha reconhecido Jesus como o mais importante. Ela o reconhecia, ela o tinha visto como autoridade, ela o tinha visto como um homem poderoso, mas não o tinha visto como um homem acessível, um homem que ela podia adorar e entender que ele, o coração dela, que tantos anos tinha se dedicado à idolatria a outros deuses que não tinham resolvido as questões dela. Ela reconheceu que ela estava diante de Jesus, o Cristo de Nazaré, e ela o adora. A partir do momento que ela o adora, Jesus ainda a provoca para saber qual o nível de adoração do coração dela. Jesus fala: olha, eu vim aqui para dar alimento para os filhos, não para os cachorros. Jesus não estava chamando aquela mulher de cachorro, humilhando ela, estava provando a fé dela, para que ela confessasse quem era o mais importante. Porque enquanto ela gritava, quem era o mais importante era ela, o conforto dela, e o mais importante era a filha dela. Mas quando ela se ajoelha e ela adora Jesus, ela reconhece que o mais importante é Jesus. E ela muda a oração dela. Ela para de dizer que a filha está com problema, que a filha é o maior amor dela. Ela diz: Jesus, o Senhor é o meu maior amor. E ela muda a oração dela. A oração dela, que antes era um discurso enorme, ela resumiu em uma pequena frase. Ela disse assim: Senhor, ajuda-me. Ela diminuiu o discurso e aumentou a adoração. E eu venho trazer para você isso. O mais importante, quem é o mais importante? Às vezes a gente passa por ele. A gente deixa o mais importante e foca no nosso problema, no nosso pedido, na nossa angústia. Ela passa a ser o nosso palco de adoração. E nós gritamos, e nós gememos, e nós nos desesperamos, arrancamos os cabelos, porque o mais importante é a nossa dor. Sendo que quando a gente reconhece Jesus Cristo, o Cristo de Nazaré, como o mais importante, o nosso discurso muda, a nossa postura muda. Muitas vezes, talvez você tenha angustiado, você tenha passado por lutas muito difíceis porque precisa mudar de postura, precisa mudar seu discurso. Sabe? Nada é difícil para Deus. Deus não precisa de um discurso de lamúrias, Deus não precisa de um discurso de autopiedade. Deus só precisa que você o adore, o reconheça como o mais importante. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma promessa. E aquela mulher, quando ela diz: Jesus, mas os cachorrinhos comem do que caem da mesa dos seus donos. Ela estava dizendo: Jesus, qualquer coisa que o Senhor der para mim, eu vou considerar como um milagre. Qualquer decisão sua vai ser um milagre na minha vida.
Eu não sei, sabe? Eu não sei qual a expectativa que aquela mulher tinha quando ela saiu da casa dela. Eu acredito que como mãe, quem tem filho aqui sabe, ela falou, eu vou gritar, até Jesus me atender e fazer um milagre em mim. Mesmo que eu não sendo judia, mesmo eu sendo de um povo considerado impuro, eu vou gritar. E aí ela descobre que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Aquela mulher descobriu naquele momento que não era por força, não precisava dela gritar, não precisava dela se rasgar toda, bastava ela adorar. E eu venho trazer isso para você. Sabe, às vezes você está esperneando, você está angustiado, você está agoniado, você está esquecendo do mais importante. O mais importante é o Cristo de Nazaré. E Ele só está dizendo, busque a mim primeiro, me adore. Sabe, eu preciso saber que eu sou o mais importante na sua vida. Sabe, aquela mulher, ela teve uma história, anos e anos de idolatria. E naquela época, a medicina não era igual hoje, que tem médico para tudo quanto é parte do nosso corpo. Naquela época, a medicina era mais difícil e Jesus passou a ser considerado o médico dos médicos ali, porque ele curava todas as pessoas que chegavam perto dele. Porque naquela época, se a pessoa ela tinha alguma angústia na alma, se ela tinha algum sofrimento nas emoções, ela era considerada endemoniada. Até pouco tempo, né? Quantas pessoas eram internadas, consideradas loucas e na verdade eram TDAH. Eles eram considerados, até nem não vai muito longe. Eu tenho testemunhos na minha família de pessoas que eram desequilibradas emocionalmente e eram internadas como loucas. Tinham tratamentos de choque, era muito complicado isso. Imagine na época de Jesus, eram consideradas endemoniadas. E às vezes era só um simples distúrbio emocional, traumas, né, que precisam ser curados, sarados por Jesus. Então eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua dificuldade. A única coisa que eu digo para você é para você olhar para o mais importante. O mais importante não é a sua dor, o mais importante é você adorar, porque a sua dor, ela tem propósito, ela tem missão na terra. Você fala assim, mas é injusto. Mas é injusto. Por que a minha dor tem propósito? Eu prefiro ficar sem dor do que ter propósito. Às vezes a pessoa diz assim, mas meus amores, não existe uma forma da gente viver nesse mundo sem sofrimento. E Deus dá significado ao nosso sofrimento. A gente não sofre em vão quando o nosso sofrimento é colocado nas mãos de Deus. Porque não existe outra forma. Todo ser humano aqui na terra, ele tem sofrimento, ele sofre. E Jesus dá significado para o seu sofrimento. Para terminar aqui, eu quero trazer para você o que Jesus disse para aquela mulher. Aquela mulher, ela mudou o discurso dela, um discurso enorme, gritando. Ela mudou só simplesmente para: Senhor, ajuda-me. Para mim, não existe ninguém mais importante que você. E qualquer coisa que o Senhor fizer na minha direção, eu já vou receber como um milagre. Entende? Ela já não estava pedindo a Jesus para curar a filha dela de qualquer coisa que Jesus desse para ela, ela receberia como milagre. E às vezes nós temos recebido pequenos milagres que a gente, às vezes até a gente nem percebe, a gente não é grato, a gente não adora por isso, porque é pouco. E aí Jesus olha para ela e eu quero que você receba isso, que valorize os pequenos milagres, que receba de Jesus o que Ele quiser dar para você como um milagre. E Jesus vai olhar para você e vai dizer: ó mulher, ó homem, grande é a sua fé. Seja feito a ti conforme queres. Entendeu? Acaba que Jesus fez mais do que aquela mulher acabou pedindo. Ela pediu migalhas, Jesus falou não.
Eu sei o que você precisa, eu sei o que a sua alma precisa. Então, Jesus derramou naquela mulher vida nos dias dela. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Deus quer derramar vida nos seus dias. Talvez o que você tem pedido não tem nada a ver com o que a sua alma precisa. Receba o abraço do precioso Jesus, o Cristo de Nazaré, nesta manhã. E que você perceba que qualquer coisa, por menor que seja, que Jesus fizer por você hoje, para você já vai ser um grande milagre. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. E onde você precisa de cura? Qual é a parte do seu corpo que está enferma? Você está com alguma dificuldade para caminhar? Seus joelhos estão com alguma dificuldade? As suas articulações, seu pulmão? Faz muitos anos que você carrega essa enxaqueca aí? Se coloque agora diante do Cristo de Nazaré e o adore. Coloque a sua mão sobre a sua enfermidade. Eu vou orar por você. E se a sua dor, a sua angústia é na alma, você não sabe nem explicar, apenas coloque a sua mão no seu coração e na sua cabeça e adore a Jesus agora e diga apenas 2 palavras. Jesus, ajude-me. Não precisa de grandes discursos. Basta apenas adorar a Jesus e esperar o momento que Ele vai agir na sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, obrigada, Deus, porque o que é migalhas para o Senhor, o que é tão simples do Senhor fazer para nós, já é grande, já é um grande feito na nossa vida, já é um grande milagre. Porque para o Senhor não é difícil, nada é impossível, tudo é possível. E nós queremos dizer que o Senhor é o nosso maior amor. O Senhor é mais importante na nossa vida do que a nossa dor. E nós queremos parar agora de idolatrar as nossas dores e dar importância para a nossa dor mais do que para o Senhor. Porque o Senhor é tudo que nós precisamos. E agora, na autoridade que o Senhor me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Eu ministro cura sobre o seu corpo agora, em nome de Jesus. Que você seja curado, que você seja curada, em nome de Jesus. E se a sua dor é nas suas emoções, eu peço agora que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos, derrame luz nas suas trevas e traga na sua memória onde é que você deixou se prender. Porque se você está com problema nas suas emoções agora, é porque você está preso. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu ministro cura sobre você e que todas as correntes que te prendem sejam quebradas em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Gente, eu tenho uma boa notícia para vocês. Acho que semana que vem a gente vai continuar com as nossas lives, porque o lugar que eu vou, fui informada que tem internet. Então, não quebraremos o nosso propósito juntos, tá bom? Então, graças a Deus, Deus prepara todas as coisas, né? E estamos aí, vamos estar juntos então, não vamos falhar nenhum dia com as nossas devocionais. Obrigada por estar aqui comigo. É muito bom saber que eu tenho pessoas para quem repartir o que Deus derrama no meu coração. E é uma honra ter vocês aqui. Obrigada, gente. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.